Seja bem-vindo ao programa Organização e Método. Que brilhe sobre a sua família a luz do Espírito Santo do Senhor. Já comece se apresentando, diga de onde você nos assiste. É uma alegria ter você conosco. Comente, curta, compartilhe se você está aqui nos assistindo pelo YouTube. E já sabe que também pode nos assistir pelo canal 126 da TV e pelo canal 85 da Sky Livre. Você que nos acompanha precisa conhecer essa nova sequência de episódios que tratam da vida profissional e da constituição da família, na conversa com os nossos pastores e também com as suas amadas esposas. E quem será que teremos hoje conosco? Você ficou curioso? Mas eu vou deixar para minha amiga apresentar, a professora Fernanda Becalha. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia, é uma alegria estarmos juntas. Nós já recebemos o pastor Jodeti, presidente da Igreja Cristã Maranata, recebemos pastor Amadeu e sua amada esposa Linda Lopes, que foi uma alegria para nós. E a nossa intenção é que você, pai, mãe, sinta-se acolhido nessa importante responsabilidade de orientarmos os nossos filhos e que os nossos filhos sintam-se inspirados pelas diferentes experiências que nós estamos aqui compartilhando. E hoje nós temos um casal também muito especial que atualmente está na igreja da Praia da Costa, mas a gente vai dar uma dica que quem nos assiste vai descobrir rapidamente, porque é o garoto propaganda da Igreja Cristã Maranata. Nosso garoto propaganda. Quem será? E sua querida e linda esposa. Quem é, Kézia? Quem é? Pastor Josias Júnior. Pastor Josias e irmã Valéria, uma alegria recebê-los. Amém. Obrigado pelo garoto. Não é? Já fiquei feliz. O senhor nos chama de meninas. São as meninas de organização e método. Coisa boa, não é? Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, o público que nos assiste. Estamos aqui para bater um papo, né? E é sempre maravilhoso ter vocês, é sempre, né, Fernanda, um encontro muito alegre, Valéria sempre com esse sorriso lindo, o pastor Josias que tanto tem nos ensinado ao longo desses 5 anos de trabalho. Temos aprendido juntos, né? O William, pastor Ian, é uma bênção, nós estamos muito honrados e felizes de ter vocês aqui conosco. Amém. Vocês sabem que esse programa, são 2, né? Nesse primeiro programa, nós vamos dar um destaque para a constituição da formação de vocês, da vida profissional e para o encontro mais importante da nossa vida, que é o encontro com o Senhor. Então, vocês fiquem à vontade para tratar como é que vocês... compartilhar um pouquinho, né? Como é que vocês conheceram o Senhor, como foi a infância de vocês nasceram num lar cristão. Pode começar o pastor, depois Valéria. Vamos ouvir um pouquinho da experiência de vocês. Eu tive a bênção, a felicidade, a bem-aventurança de nascer num lar evangélico. Meu pai era pastor, né, de uma outra denominação, e minha mãe sempre foi uma serva de experiências muito profundas com o Senhor. Ela se converteu aos 12 anos de idade sozinha. Ela passou na frente de uma igreja evangélica, entrou, e ali ela se converteu. Teve uma experiência que foi tão marcante que conduziu a vida dela para sempre mais, né? Desde aquele dia até o dia que ela partiu para o Senhor. E eles se conheceram dentro do Evangelho, meu pai e minha mãe se conheceram dentro do Evangelho, da experiência que eles viviam naquela época, se casaram um tempo recorde, 2 meses e meio. É mesmo? Depois que se conheceram. Qual foi a cidade mesmo? A minha mãe era paraibana, do interior da Paraíba. Essa é uma história muito engraçada, inclusive. Meu pai era baiano e foi morar em Recife por conta do seminário teológico que ele foi fazer, que tinha lá em Recife. E eles se conheceram dentro desse ambiente que normalmente a minha mãe estudava em Recife, em João Pessoa, por conta de uma formação. Minha mãe era formada em evangelização de crianças, né, no ensino médio, tinha essa possibilidade. E nos trabalhos das chamadas betelistas, né, eles se conheceram e depois ela formou e voltou para a cidade dela no interior da Paraíba, uma cidade chamada Catolé do Rocha.
né? Extremo. No interiorzinho, Bem né? interior, lá já quase divisa com o estado do Ceará. De vez em quando os irmãos de Catolé do Rocha, que sabem que minha mãe era de lá, quando me encontro, a obra inclusive é muito próspera ali. E ela voltou para a cidade dela e meu pai foi visitá-la. E imagine o que era naquela época você viajar 500 quilômetros pelo interior do Nordeste. Nós estamos falando aí da década de 60. Então, a gente ria muito porque meu pai contava que pegava um ônibus, depois parava porque não tinha ponte, aí tinha que pegar um barquinho, do outro lado era um pau de arara, aí pegava o pau de arara, depois parava no outro rio, aí depois era num carro de boi, enfim. Quando Era ele uma finalmente, certeza de amor grande, quando né? ele finalmente conseguiu chegar lá em Catolé do Rocha, ele disse que chegou, tomou um banho e tal, e saiu na rua e viu minha mãe passando, uma cidade muito pequena, né? E viu minha mãe passando num carro. Ele disse que tinha um rapaz muito bonito no volante do carro, ele tomou um susto quando ele viu aquilo ali e tal, e aí ela o viu também, parou, falou: o que você está fazendo aqui? Não, vim te ver, fazer uma visita de surpresa e tal. Ela disse assim: não, então vem conhecer meu tio. Esse rapaz bonito era o tio dela, né? E aí ele disse para ela o seguinte: eu não volto mais aqui não. Se você quiser, você casa comigo, a gente já volta casado, porque eu não vou fazer essa viagem de novo, não. Decidido. E ela, olha só, nós estamos falando de 1966. A Igreja Maranata não tinha começado ainda. Ela olhou para ele e falou assim: posso perguntar ao meu pai? E ele disse: pode. Ela foi para o quarto, pegou uma Bíblia e disse: Senhor, eu preciso de ouvir a tua voz. Tinham 2 meses e meio que eles tinham se conhecido e começado a namorar, logo rápido. Essa decisão, ela vai valer para a minha vida inteira. E o único que pode decidir isso é o Senhor. Eu vou abrir a Bíblia, vou colocar o dedo num texto e a resposta que o Senhor me der vai ser a resposta que eu vou dar para ele. Pelas veredas direitas te fiz andar, por elas andando não tropeçarão os teus pés. Que bênção. E eles se casaram ali mesmo, em Catolé do Rocha, com um juiz de paz. Já voltaram para casa casados, para Recife casados, né? E a partir daí vem a história da nossa família. Então eu nasci nesse lar. Eu nasci no lar de um pai extremamente sério do ponto de vista da postura dele, né? E uma mãe serva do Senhor, de experiências muito profundas com o Senhor. Ela sabia o Deus que ela cria, né? E daí, a partir daí a gente cresceu. Obviamente e isso é muito interessante para todo mundo que nasce no lar evangélico, você que tem filhos, você que é filho, que ainda é muito jovem, eu cresci com a perspectiva de que eu era neto de Deus. Eu achava que minha mãe ia para o céu e eu ia agarrado no calcanhar dela. Até o dia que eu tive a minha experiência com o Senhor, eu tinha 10 anos de idade, me lembro desse dia, do dia que eu fiz, eu vou orar e eu quero ver a resposta a essa oração. E eu lembro da experiência de sentir a presença do Senhor, de conhecer e de me decidir. Que bênção. Né? Apesar de ter a minha mãe, para vocês terem uma ideia, nós morávamos aproximadamente 40 minutos de carro de casa para a nossa escola, que era uma escola evangélica, né, em Recife. Por coincidência, a mesma escola que a mãe do pastor Gedeuti estudou, quando ele falou aqui, Colégio Agnes Erskine, que é em Recife, né, colégio evangélico, e nós estudávamos nessa escola. Então, de casa para a escola, diariamente, pela dinâmica da vida que já era corrida naquela época para eles, nós tínhamos uma aula de Bíblia dentro do carro. Meu pai dirigia e ela dava aula para a gente. Ela tinha uns cartazes que ela usava para dar aulas, né, preparados, né, e que se podiam adquirir em livrarias evangélicas. Ela levava os cartazes dentro do carro e dava uma aula para mim e para minha irmã. Né? A gente ia aprendendo Bíblia, aprendendo doutrina, aprendendo postura de crente, aprendendo versículos. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Salmo 8, eu aprendi dentro do carro, ela decorava, a gente decorava dentro do carro. Então, toda a estrutura que eu pude trazer para o resto da minha vida veio dessa origem, dessa experiência com os meus pais ali. Então, eu sou aquele tipo de crente que sempre fui crente. Eu sou aquele tipo de... Foi aprendendo a ser um crente melhor ao longo do tempo. Há coisas deste mundo que eu nunca experimentei, porque eu venho desde a minha formação dos meus pais vivendo essa experiência.
Agora deixa a dona Valéria falar. Deixa a Valéria contar. Só aqui que eu falo primeiro. Normalmente ela é quem fala primeiro, eu só obedeço. É verdade, Valéria? É um casal apaixonado, né, Valéria? Que bênção. Graças a Deus. Fale para nós, Valéria. E você, de onde vem? Como é que foi a sua infância? Então, eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós éramos uma família onde minha mãe era católica. Meu pai, quando era criança, eu não me lembro assim, se ele era um católico como minha mãe, mas era aquela católica não praticante. Mas ela tinha umas santinhas, né, em casa. E ela, de vez em quando, ia à missa, mas era aquela coisa muito de vez em quando. Né? Quando a pessoa fala, abre a boca e fala, eu sou católica, era desse jeito. Mas nós também não fomos criados indo à missa, essas coisas, né? Então, mas passou-se um tempo, na rua da minha casa foi construída uma igreja metodista. E nós recebemos uma visita de um obreiro de lá e que convidou a família para participar de um culto. Nós fomos e nós começamos a frequentar a igreja, né? E ali foram as primeiras experiências que nós tivemos. E a partir daí, o Senhor nos chamou para conhecer a obra através de uma irmã que era dessa igreja, conheceu a obra. E minha mãe sempre orava, ela tinha sempre uma vontade assim, de conhecer algo novo. Então eu lembro que ela algumas vezes ela falava, eu ainda vou conhecer algo novo com o meu Deus. E foi nessa época dessa irmã, ela era da mesma igreja metodista que nós, ela recebeu uma visita da igreja Maranata de Belo Horizonte. Isso nós morávamos em Santa Luzia, que é a região metropolitana da Grande BH. E os irmãos vieram de Belo Horizonte, né, e fizeram essa visita, e ela nos convidou também para participar de um culto, porque ela já tinha decidido abrir as portas para que iniciasse a obra na casa dela. E era todos os domingos, 3 horas da tarde. Eram os cultos, né? E nós começamos a frequentar a igreja e o Senhor começou a falar conosco. E quando a primeira vez que nós ouvimos o Senhor falar, interpretação em línguas, eu fiquei assim perplexa, né? Eu fiquei assim maravilhada. Mas eu ainda tinha uma vontade assim de perguntar, né? Assim, saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. E na época eu pensei assim, eles devem ter um curso, né? E falam essa língua e alguém interpreta aquilo ali que está falando. Eles devem, né, combinar aquilo tudo. E eu pensei que fosse assim que o Senhor falava lá no meio, né, da igreja e tal. Mas aí eu fui tendo as experiências, os irmãos foram falando como é que o Senhor fala através dos dons espirituais. E que foi algo que me marcou muito, as profecias, assim, o que o Senhor falou que seria a obra naquela cidade. Hoje nós temos o templo lá em Santa Luzia, nessa cidade, temos os outros bairros, né, que tem também a obra. Então o Senhor assim, fez muitas promessas, o Senhor falou muito naquele salãozinho, primeiro na casa dessa irmã, depois foi no salão, e o Senhor foi falando e a obra foi nascendo na casa da minha família. Que bênção! Nós temos lugares diferentes, experiências diferentes, né, de pessoas que conheceram o Senhor ainda na infância, né, por meio de irmãos que também eram valorosos naquilo que viviam e que acreditavam, né? A gente fica se lembrando também das nossas experiências enquanto vocês vão falando, é muito bom. E é importante também para que os irmãos que estão nos assistindo se lembrem disso que o pastor e Valéria estão dizendo, que Deus não tem netos, né? Deus tem filhos, cada um de nós tem que ter uma experiência. Esses dias eu conversava com os adolescentes lá da igreja e falei, se vocês prestarem atenção, todos os dias o Senhor fala com vocês. Abre uma nota no celular ou um caderno e anotem todos os dias qual foi a experiência que vocês tiveram, ou de oração,
ou de ouvir a voz do Senhor, de ser tocado num louvor, né? Então, desde a infância, o Senhor fala conosco, isso é maravilhoso. Agora, além da infância, né, esse primeiro encontro tão maravilhoso, como vocês se descobriram profissionalmente? Vocês tiveram uma orientação? Aqui o pastor diz que, e Valéria também, que a família teve uma contribuição importante para esse encontro com o Senhor. E para o encontro na vida profissional, como é que foi? Quem Fala, começa? Valéria, primeiro. Valéria, vai. Então, eu, na época, né, quando eu estudei o 2º grau, era profissionalizante para o magistério. Então, eu me formei como professora. Mas acabou que eu não atuei como professora, né? No caso, seria... na época, a gente falava de... Normal. Curso normal. Hoje seria o ensino fundamental, provavelmente. Não, médio. Ensino fundamental Não, médio. ou magistério? Dar aula para ensino fundamental. Seria para dar Isso. aula para ensino fundamental. Exatamente. Mas era um curso de nível médio, né? É um curso de nível médio. E na época eu acho que o nível médio também era o nome de científico, né? Sim. Quem queria depois fazer vestibular e seguir uma especialização, né? Uma graduação, né? Mas aí então eu fiz o normal, né? Que era para ser professora desse nível de fundamental. Mas eu não segui. Assim, a gente levava uma apostila, né, com nossas notas, ia, eu digo que era peregrinação, ia de escola em escola levando aquele fichário ali do nosso estudo, tudo que nós fizemos estava ali, as notas e tal, mas eu fui em poucas escolas, eu não tinha vontade de ser professora, né? Pelo menos na época, assim, eu não acordei. Então eu fui procurar um emprego numa empresa de catálogos telefônicos, na parte administrativa, e foi onde eu comecei a minha vida profissional trabalhando no setor, primeiro no setor de conferência e depois no setor pessoal, que hoje é de recursos humanos, né? Na época chamava setor pessoal. E foi aí que eu comecei trabalhando em outra área, né? Comecei a ter uma experiência em empresa, a empresa era multinacional e de colombianos, e foi ali que eu iniciei. Mas sua formação é outra, né, Fernanda? É interessante ouvir Valéria falando, porque ela vai fazer o magistério, né? Que era o curso normal. Porque naquela época a gente tinha magistério, contabilidade. Geralmente as meninas iam fazer o magistério, né? Eu também fiz magistério. E aí depois já ingressa na vida profissional, né? Naquele período, o curso técnico era como se a gente concluísse uma etapa e já fosse para o mercado de trabalho. Mas depois você se descobriu em outra área, não foi, Valéria? Exatamente. Acho que é importante você contar isso para os nossos adolescentes e jovens que nos assistem, que às vezes a gente começa em uma área, mas não quer dizer que a gente tem que seguir aquela área a vida inteira. Depois a gente descobre outras oportunidades, outros estudos que nos encantam. E aí você foi para a área da saúde. Não, aí eu continuei trabalhando nessa empresa por algum tempo, até que essa empresa ela não ganhou a concorrência no estado de Minas Gerais. Porque antigamente, hoje os jovens e adolescentes não conhecem, né? Porque o mundo virtual é totalmente diferente, mas a gente tinha um catálogo telefônico que era bem grosso, com bastante páginas, onde ali os empresários divulgavam suas empresas e ali tinha uma listagem de telefones. Então, se eu quisesse procurar o telefone do senhor Josias, eu ia lá, o nome dele é Josias Rocha da Silva Júnior. Então eu procurava pelo nome ou então pelo endereço dele. Não dava para jogar no Google. Não dava para jogar. Não existia Google. Não tinha como, era assim. Era dessa forma. Gente, parece que a gente nem viveu. Então, essa empresa ela não ganhou
a concorrência no estado de Minas Gerais, e ela veio a nos convidar para... ela ia encerrar as atividades, fechar mesmo a empresa em Belo Horizonte e abrir uma empresa matriz em Curitiba e uma filial em Vitória do Espírito Santo e em Salvador, na Bahia. Foi quando eles falaram assim, olha, quem for até o final conosco, para Curitiba, para Salvador, para Vitória, vai receber a rescisão dobrada. Tinha um prêmio. Tinha um prêmio para ajudá-los, né, nessa mudança. Então eu conversei com meus pais e viajei pela empresa e foi, resumindo, chegando a Salvador. Não, primeiro a Vitória. Depois Salvador. Depois Salvador. E neste período ainda continuei, né, com essas atividades na parte administrativa dessa empresa. E depois eu conto para vocês que foi assim que eu conheci. Eu estava pensando, de onde eu saí, Salvador e Belo Horizonte, esse é o encontro. É uma história interessante porque nesse transcurso da vida profissional de Valéria, até ela chegar onde ela está hoje, né, então você tem um trabalho administrativo, por esse trabalho administrativo ela veio a Vitória. Né, para o desenvolvimento de um projeto aqui. Exatamente quando ela veio a Vitória, eu vim a Vitória, de Salvador para cá, de férias. E nós nos encontramos na igreja. Né, e ali, inclusive, eu tenho, está no meu celular que eu posso compartilhar, uma fotografia do dia que eu a vi pela primeira vez. Uau, Valéria, essa... Gente, agora apertou para todos os maridos essa foto do primeiro dia. Eu sempre fui apaixonado por fotografia. Você me via com uma máquina fotográfica na mão. Nós estamos falando da época do filme ainda. E nessa viagem que eu fiz com 2 primos, que são pastores descobriu uma hoje, outra paixão. Pois é, a gente veio para cá e um belo dia, Valéria apareceu ali. Então, eu não posso reclamar de catálogo telefônico, porque por causa de catálogo telefônico eu a conheci. Coisa boa. Né? E 2 meses depois que nos encontramos, nos vimos aqui pela primeira vez e que eventualmente seria a última também, ela foi para Salvador, exatamente dentro disso que ela acabou de falar. E lá foi que nós começamos então a namorar. Né? E ela acabou ficando e nos casamos e tudo mais em Salvador. Foi rápido igual o seu pai, né? 2 meses, tem Valéria em Salvador. Não chegou nessa rapidez. Tanto. Mas assim, inclusive eu entendo que o jovem que ele deposita nas mãos do Senhor a sua vida, e foi o caso, no momento em que o Senhor me deu um sinal de que era isso mesmo, então é isso mesmo. E para ela também, enfim. E a gente viveu essa experiência, nós nos casamos, né? Enfim. Isso eu fiz questão de fazer essa abordagem porque ela interfere exatamente na questão profissional, né? Ela é algo que agrega essa informação da questão profissional. Aí depois ela pode contar, né? Ela passou a ter viver um outro projeto profissional na área de marketing. E depois chegou onde chegou, que aí ela vai contar e depois eu conto minha versão também. Sim, mas a gente também quer ouvir, além da outra versão de Valéria, porque Valéria tem um percurso profissional grande, um pouco do seu percurso profissional, pastor. E antes disso eu quero dizer para os jovens, com base nisso que o pastor Josias já compartilhou, jovens, sua esposa, seu esposo já nasceram. Então, se aprontem no joelho. É isso mesmo, não é, pastor? Muito bom. Bom, gente, eu sou de uma época em que aquelas famílias mais tradicionais tinham 3 opções. Ou você, quando pensava em curso superior, e os meus pais sempre foram muito estudiosos, meu pai era mestre em educação, minha mãe mestre em direito. Então, assim, eles conduziram uma vida sempre pautada nos estudos. Meu pai era formado em teologia, filosofia e direito. Né? Então, eles sempre foram muito estudiosos. E para nós, filhos, nós somos em 4 irmãos, né? Nós tínhamos que ter essa perspectiva também. Nós fomos criados para isso. E as opções que na época se tinha, daquelas profissões tradicionais, era direito, medicina ou engenharia. Tinha que escolher uma das 3.
Meus pais advogados, e eu via o dia a dia deles e falei assim, não é isso que eu quero para mim. Não tenho jeito para direito, não, né? Medicina, talvez, né? Mas não, também nunca foi minha praia, não tenho dificuldade nenhuma, mas também não era minha praia, não era o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa muito do pragmatismo, da objetividade, de gostar de pegar para fazer. Então eu fui para engenharia. E quando passaram-se aquelas disciplinas teóricas, que chegou a época da prática, e eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa, eu construí 14 casas, né? Supervisionei 14 obras. Nenhuma caiu até hoje. Então, que bom. Tá tudo certo. Bom engenheiro. Mas eu descobri que não era isso que eu queria. Eu tive uma experiência muito maravilhosa com o Senhor, que se reflete neste momento que nós estamos aqui conversando, quando o Senhor mostrou que, do ponto de vista profissional, Ele tinha para mim uma experiência, um momento rápido onde eu teria que tomar uma decisão e que eu me maravilharia de por onde isso ia me conduzir. E hoje eu vejo o cumprimento dessa profecia que aconteceu há mais de 35 anos atrás. Então, foi quando eu entrei para a área da comunicação e me descobri na área da comunicação. 2 anos de engenharia na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Eu deixei para trás e mudei completamente o rumo, né? E vim para a área da comunicação. E aí, mais uma experiência que eu julgo de interesse, a importância que Valéria teve ao entrar nessa profissão. Ela me inscreveu para o vestibular sem eu saber. É mesmo? Foi. No curso de comunicação. Eu e sua mãe. Ela e minha mãe. As duas fizeram um conluio. Combinadinhas. Exatamente. E ela chegou em casa com a inscrição no vestibular. Uma e organização assim, de sucesso. De sucesso. Sogra, Na realidade, primeiro eu vi no jornal, também não tinha nada virtual. A gente tudo papel. procurávamos emprego no jornal. E eu vi um curso de radialismo. Isso. Né? Porque você fez telecomunicações também que é o IFES, né? Sou o IFBA. Sim. Isso. IFBA, né? Que é mesmo do IFES. Do IFES, né? Nosso aqui. Então, ele fez telecomunicações e depois eu vi esse anúncio pequenininho no jornal. Eu falei, olha, isso aqui parece com ele. Vou procurar saber se ele vai gostar. Aí ele falou assim, olha, interessante, eu gostaria de ver. Aí ele foi, fez a inscrição, fez o curso de radialismo. Fiz o vestibular. Fez vestibular. Eu me lembro que no dia que nós fomos pegar o resultado, desculpa de interromper, Valéria, no dia que nós fomos pegar o resultado do vestibular, que nós chegamos lá, na época não ficava publicado não, a gente chegava, meu nome é fulano de tal, dá uma olhada para mim, e a mulher olhou do fundo para frente, né, de baixo para cima, foi primeiro lugar. Aí coisa ela maravilhosa. Foi quem encontrou. E quando eu terminei esse curso... Eu estava com ele e falei assim, você passou em primeiro lugar. Quando eu terminei esse curso, eu me senti, vamos assim dizer, realizado do ponto de vista de ter uma profissão, mas é um curso pós-médio. Uhum. Aí ela chegou para mim, agora você vai fazer um curso superior. Eu falei, não dá, tal, tempo, igreja, e aquela coisa toda, e os meninos novos, a gente já estava casado, né, no início da vida, 2 casados, mas e tal. Ela perguntou, se você fosse fazer, você faria o quê? Eu falei assim, comunicação, sem dúvida. Entre jornalismo e publicidade, eu prefiro fazer publicidade. Porque eu acho que, do ponto de vista de mercado, preferiria fazer publicidade. E aí, nós vivemos um momento que eu acho que todo marido tinha que ter preocupação quando a mulher fica calada. Ela calou-se e deu-se por satisfeita. E eu achei que o assunto tinha acabado. E daqui a pouco ela chegou, em conluio com a minha mãe, e jogou a inscrição, assim, agora você vai fazer o vestibular. Eu achei que eu nem ia passar, passei em 4º lugar e fui fazer, e daí tudo mais que aconteceu em decorrência. Então a gente tem uma comprovação da palavra, mulher sábia edifica sua casa. Coisa maravilhosa. Mais uma, exatamente. Mais uma comprovação. É isso mesmo, Coisa gloriosa, né? Um projeto do Senhor, né, Valéria? Então, assim com o Espírito Santo, né, Valéria? Só no seu ouvido. E percursos que foram sendo feitos, não foi assim, uma coisa consistente do início ao fim com o ensino.
as coisas foram sendo construídas no processo, junto com o casamento, junto com os filhos. Isso é muito importante dizer, porque às vezes os nossos jovens colocam uma série de regras. Primeiro tem que fazer o curso, só depois que eu vou conhecer alguém, para só depois eu me casar, e só depois que eu tiver uma casa ou um emprego estável, ter filhos. E aí a vida vai se passando, a gente perde às vezes o tempo do Senhor nos projetos mais importantes para nós, né? É verdade, nós podemos também construir, né, esta história juntos, né, como casal, desde o namoro. Tudo tem que ser feito com muito equilíbrio, obviamente. Exato. Mas, levando-se em consideração esse pressuposto de que tudo tem que ser feito com equilíbrio, eu vou contar uma experiência que eu tive, engraçada, né? Eu tinha, né, já partiu para o senhor, um tio, pastor, né, que ele chegou para mim e falou assim, nós tínhamos uma amizade muito linda, e ele falou assim, e aí, você vai casar quando? Eu falei assim, não, tio, a gente está preparando tudo para casa. Ele falou, não, rapaz, casamento é igual aceitar Jesus. Primeiro você aceita Jesus, depois se conserta tudo. Então você casa, depois as coisas vão ser construídas. Óbvio que isso é uma coisa muito extremista. Tá tudo claro que a gente tem que ter o pé no chão, tá tudo certo. Mas eu acho que essa palavra, ela às vezes quebra o sentido certas de eterna barreiras. preparação, né? Exatamente, certas barreiras que eventualmente a pessoa construa, o próprio jovem construa, de viver a experiência. Né? O importante é ter a direção do Senhor. Valéria, fala para nós então, como é que você chegou na profissão que você está hoje? E como que ela também pode inspirar outros jovens? O pastor Josias, hoje nós sabemos, ele passou pela graduação, fez 3 MBA, iniciou um mestrado, aqui tem uma função muito importante na construção da Rádio Manaim, da Rádio TV, e essa história a gente precisa também contar, registrar, mas a gente também queria ouvir um pouco como você chegou na profissão que você está hoje, como isso também pode ajudar a inspirar os nossos jovens. Então, eu acompanhei a vó do Júnior, a dona Nair, que também já está com o Senhor. Praticamente eu ia ficar com ela quase todos os dias no hospital. Já no momento que já estava assim próximo à partida dela, então eu fiquei muito encantada com a enfermagem, sabe, com o trabalho da enfermagem, com o cuidado, com o zelo, o carinho que muitas entravam ali naquele quarto. Então, até a parte técnica, então eu fiquei muito deslumbrada, eu fiquei muito encantada com tudo aquilo. E eu guardei aquilo no meu coração. E também fui procurar quando teria um vestibular, né, para começar a estudar, para fazer o vestibular. E achei o local o dia, o local, tudo que eu gostaria de prestar esse vestibular para iniciar, né, na enfermagem. E eu abri a palavra e pedi para o Senhor falar comigo sobre cura, eu vou fazer o vestibular. Porque o Senhor está com as mãos, o Senhor quer que vai me guiar. Então, quando eu abri a palavra, o Senhor falou assim, e Jesus curou. Nossa, uma palavra muito específica, então, eu entendi que o Senhor tinha um propósito para mim nessa profissão, que não era só o amor que eu estava de pesquisar, de saber que a enfermagem é puro cuidado. Né? A gente brinca e fala que não ganha dinheiro não, mas a gente faz enfermagem por amor. E na época o Júnior até falou comigo assim, quando eu estava subindo para fazer vestibular, ele falou assim, Valéria, você tem certeza? A enfermagem é algo assim tão... Você vai dar plantão, você vai... É tão sacrificante. Muito trabalho, muito né? trabalho, tem que me lidar com pessoas, com vida. Ainda brincou, falou, você não pode matar ninguém, brincou. Eu dizia o seguinte, eu sou publicitário, se eu errar, não mato ninguém. Mas você não. Então, é isso mesmo que você quer? Isso a gente subindo uma ladeirinha para ir já fazer o vestibular. Eu falei assim, não, é isso que eu quero, sim. Ele nem sabia que eu tinha tido a experiência na consulta, né? Aí eu fiz o vestibular, fui aguardando, né? Passei no vestibular e comecei a cursar meus 5 anos de enfermagem.
E foi assim, foi um curso assim maravilhoso, eu aprendi muito e estou aprendendo até hoje. Então, hoje eu já sou da área de empreendedora, né? A enfermagem também ela pode empreender. Antigamente era só voltada ao hospital. Importante você falar isso, né, Valéria? Que sempre que a gente pensa na enfermeira, a gente pensa igual você falou, tipo de cuidado, que está lá de cama, então chega a enfermeira, tem o medicamento, tem os horários, mas você descobriu uma outra área dentro da enfermagem. Exatamente. Hoje nós temos a enfermagem, na verdade, ela tem várias áreas, então tem várias especializações, né? Então a enfermeira ela pode trabalhar na área de cardiologia, na parte de cirurgia plástica, no centro cirúrgico e por aí vai. Mas hoje abriu-se um leque muito grande para a enfermagem, que é o empreendedorismo nessa área. Então, nós podemos abrir um consultório, fazer o atendimento, fazer a nossa consulta de enfermagem. Então, nós temos várias coisas que, através do nosso conselho, né, o Conselho Regional é o Corém e o Conselho Federal é o COFEM. Então, nós temos ganhado muito espaço nesta área. Então, assim, às vezes a pessoa fala, porque a enfermagem também, quando você está cursando, a minha turma tinha 60 pessoas, nós formamos em 30. Então, metade não continuou. Porque quando você começa a entender o que é ser um enfermeiro, o cuidado, a dedicação, o cuidado com o seu próximo, porque o seu próximo é alguém amado por alguém. Então, você tem que cuidar daquele amor de alguém. Então, você se torna uma profissão muito especial, né? Então, naquele momento, se você não tem uma aptidão, você não consegue. Principalmente quando você começa a vivenciar no campo, né? Nos hospitais, nos estágios, nos postos de saúde, nos asilos, em vários locais de estágio. Então, há uma desistência também ali. É de uma responsabilidade muito de uma grande, responsabilidade, né? Cuidar do amor de alguém. E de a parte técnica também. Porque você se depara com algumas coisas que certos profissionais ele não têm aptidão mesmo para lidar com algumas enfermidades, por exemplo. Então, é algo assim de amor mesmo, de cuidado, de carinho com o próximo, porque você tem muito, por exemplo, no hospital, né, você tem ali uma enfermeira que cuida de um setor e você tem os técnicos de enfermagem que vão auxiliar ali na medicação, no quarto e tal, mas é uma equipe. Então você está ali o tempo todo, plantão, troca de plantão com o paciente. Né, o médico ele faz a visita, se for o cirurgião ele faz a cirurgia, ele faz a visita de manhã, faz o que ele tem para fazer e retorna para a sua atividade, mas a enfermagem ela fica 24 horas do lado do paciente. É o que dá o conforto, o consolo, exatamente. Que torna aquele momento de dor um momento menos penoso, né? Isso. E até uma palavra de esperança também, não é? Afastando um pouquinho dessa área mais tradicional da enfermagem, Valéria, hoje você está numa área que nós queríamos que você explicasse para os nossos adolescentes, porque são adolescentes que começam a pensar na vida profissional, para os nossos jovens, o que é a área da ozonioterapia? O que o trabalhador da enfermagem ou a enfermeira, como que atua nessa área? O que ela abrange? Que é uma novidade no mercado. Apesar da ozonioterapia ela ter 100 anos, ela já esteve lá na Segunda Guerra, mas hoje, para o Brasil, é realmente novidade. É atual, né? É atual. Nós temos no SUS as PICs, que são terapias integrativas. Né? Então, hoje o SUS também tem uma acupuntura, tem várias, digamos, como que eu falo? Abordagens terapêuticas que podem ser oferecidas para o usuário ali do SUS. E a ozonioterapia também é
uma terapia que está no SUS, apesar de que tão pouco explorada. Né? Ainda restrita. Ainda né? restrita, ainda pouco trabalhada. Algumas prefeituras já aderiram, né? Então, hoje, como eu empreendendo na ozonoterapia, eu faço os atendimentos em várias áreas dentro da ozonoterapia. Então, a gente pode trabalhar com ozonoterapia com paciente para aumentar a imunidade, a gente pode trabalhar com paciente que tem feridas crônicas de difícil cicatrização. Nós podemos trabalhar com a estética também, com ozonoterapia. Podemos trabalhar com doenças autoimunes, com o autismo. Então, o ozônio é um gás que ele misturado, nós temos um cilindro de 100% oxigênio medicinal, através de uma descarga elétrica num gerador, se gera o ozônio. Né? Então, esse gás, ele é um adjuvante, é um complemento em vários tipos de doenças, né, de comorbidades, de dor. Então, a gente faz eu empreendo nesta área, atendendo meus pacientes que estão com dor, que estão com feridas, que estão precisando de melhorar a sua imunidade. E aliado a isso, eu trabalho com o laser também, a laser terapia também, que é o luz, né? Luz laser, luz vermelha, a luz vermelha, a infravermelha, que também é um adjuvante muito excelente para tratamentos também, diversos tratamentos. Então, nós podemos hoje empreender. E o enfermeiro, ele empreende não só na ozonoterapia, ele pode empreender, ele pode ter clínica de vacinação, ele pode ter consultórios de pré-natal, né? Pode fazer as consultas de pré-natal com a gestante. Então, a gente pode tem várias, pode ser um enfermeiro esteta também, trabalhar com a beleza. Então, a gente tem várias modalidades de trabalho com empreendendo, não só dentro da área hospitalar e do posto de saúde. Muito bom. Bacana, né? Valéria abre um leque da área da enfermagem, que para quem tem esse interesse, né, são áreas muito diferentes. Sim, é importante agora a gente dizer também que o nosso tempo do programa... mas deixa eu fazer só uma perguntinha. Falar. Pastor Josias, olha só, a nossa vida profissional, às vezes as pessoas nos veem, olha para o senhor hoje como na direção da Rádio Manaim. Né? Esse percurso, o senhor tinha um projeto, assim, um dia eu vou ser um diretor de uma grande rádio, quando Valéria te matriculou lá no jornalismo? Não. Obviamente que há dois aspectos muito interessantes na vida do servo. Um é ele ter um projeto de vida. O outro é ele deixar o Senhor estabelecer um projeto de vida para ele, conduzir nessa. Então, você pergunta ao Senhor. Há duas maneiras de Deus nos conduzir. Uma, através da consulta, através dos dons, ele fala, vai por aqui. O outro, ele pega a gente e empurra por aqui. Né? É impressionante como Deus faz as coisas acontecerem, que quando a gente vê, mas a gente está no lugar, por quê? Porque um dia a gente diz, Senhor, eu coloco minha vida em tuas mãos. Então, ele vai fazendo isso aí. Obviamente que nunca... Eu tinha, assim, dons que mostravam que o Senhor iria me levar para falar desta obra para muita gente. Amém, Senhor. Mas o que é muita gente? A gente tem, a limitação não está na revelação, a limitação está em nós de alcançar tempo, a grandeza, né? E o tempo da revelação. E eu me maravilho. De fato, eu falei para vocês, aquele dom que o Senhor deu, né, antes de nos casarmos, sobre vida profissional, ele continua ecoando até hoje. Cada dia que passa, mais me maravilha aquilo que o Senhor tem feito. Então, é algo que vem de Deus, é algo que tem a mão do Senhor, é algo que vem até aqui e que vai no caminho que o Senhor quiser. Se a gente não atrapalha o Espírito Santo, já é bom demais. Já ajuda muito se a gente não atrapalhar o Espírito Santo. Seguir, deixar Deus conduzir e chegamos até aqui. Era um projeto? Não. Era um projeto morar em Vila Velha? Não. Era um desejo de jovem. Era um projeto? Não. Era um projeto estar no presbitério, trabalhando aqui no dia a dia do presbitério? Não, a gente estava lá na Bahia, coordenando uma área, fazendo a obra. Aprove ao Senhor. O Senhor convoca para um determinado campo de batalha, Senhor, eis-me aqui. Então, juntar
o esforço e também não chegaria se não tivesse aprendido, estudado, seguido os primeiros passos dessa carreira profissional na área de comunicação. Foi professor universitário? Fui professor universitário, dei aula sobre rádio, televisão, fotografia, que é a minha paixão. Né? Segunda, né? A primeira está aqui do meu lado. Dizem que suas aulas eram divertidas. Coisa maravilhosa. E que eu e Kézia que são os bravos na aula. Só tem que nos ensinar. Isso é uma calúnia. Olha só, isso aqui é uma coisa para todo mundo. Eu não trabalho, eu me divirto. Então, você tem que trabalhar naquilo que te diverte e fazer o que você faz divertido. Então... Escreve na geladeira, amigo. Isso é a realidade aqui. Você tem, obviamente, a bênção do Senhor, que é a melhor de todas as coisas, mas as pessoas não sabem, a gente ri muito aqui na rádio. Dizem que ouvem minha risada lá da rua. É assim mesmo, eu gosto muito de rir, gosto mesmo porque eu sou feliz, eu tenho Jesus no coração. Glória a Deus. Mas assim, é um ambiente de paz, divertido. Eu acho que essa expressão divertida ou divertido, ela resume bem o que é o nosso dia a dia. Isso ajuda. Você não vem para cá com a cara feia, cansado, vou trabalhar e nem vai embora. Eventualmente, cansado fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, você está bem. Feliz. É leve, né? Além disso, a bênção do Senhor. Que coisa melhor. Glória a Deus. E o momento da faculdade, né? O momento da faculdade é muito importante o jovem não temer também. Eu posso contar uma experiência que eu tive? Então, quando a gente escolhe a área da saúde, também é porque a gente não gosta de matemática. Mas eu tive bioestatística. Tem mesmo. Então, a gente com aqueles gráficos, eu tive assim muito problema. E fui para a final. Prova final. Prova final. E quando eu fui para aquela prova final, eu estudei, mas assim, sabe quando você fala assim, eu não vou conseguir, porque essa professora não está facilitando nada para a gente, eu não vou conseguir, eu vou perder essa disciplina. Aí eu orei ao Senhor, falei assim, eu tenho misericórdia, eu não posso perder essa disciplina, eu não quero reprovar, porque é uma matéria difícil para mim, algo que eu não gosto, então eu preciso resolver isso logo, nesse semestre. Então, quando estava a turma, ela reuniu outros graduandos, né, na turma, aí teve fisioterapeuta, farmacêutico e enfermeiros, para fazer essa prova final. Aí a professora falou assim, eu decidi que a prova vai ser em dupla. Aí eu falei, graças a Deus, mas eu pensei assim, Senhor, a prova vai ser em dupla, mas e se cair alguém comigo que eu não conheço esse pessoal, essa turma? Quem será a minha dúvida? E se a pessoa não estudou, não fez nada, não vai piorar somar em nada para mim, vai piorar a minha situação. Mas a minha amiga de faculdade, assim, que a gente andava sempre juntas, também estava lá. Aí a professora falou assim, não, e outra coisa, eu vou fazer no sorteio. Aí fez os papéis, ela já tinha trazido os papeizinhos, colocou os papeizinhos, pediu uma aluna para colocar, que era um monte assim, aquele monte de gente naquela sala, e aquele monte de papelzinho. Eu falei, pronto, agora o que vai acontecer Ela não comigo? era divertida como professor Josias, né? Porque eu já estou imaginando a pressão aqui. Eu falei, o que vai acontecer comigo agora? Porque agora estou perdida. E eu ouvindo algumas pessoas falando assim, eu vou zerar tudo, eu não sei fazer nada, eu estou aqui, mas eu já perdi. A palavra de Aí eu falei, ânimo. não, Senhor, tem misericórdia. Aí quando foi na hora de tirar meu papel, eu falei, Senhor, eu quero tirar a minha amiga que está aqui, a minha amiga que sabia bioestatística, que era ótima e tal, eu quero tirar ela, Senhor, me dá essa bênção. Aí a menina estendeu as mãos, quando eu tirei ela naquele monte de papel. Que experiência, né? O Senhor é maravilhoso. Coloca as pessoas Até isso o certas, Senhor faz na vida da gente. Não tem obrigação de fazer nada, mas nos presenteia com essas experiências tão maravilhosas, né? E eu tive várias experiências assim na faculdade. Guarda que a gente vai contar no próximo episódio. O jovem, ele não pode temer Isso mesmo. esse momento. Se você é servo do Senhor, você vai enfrentar com o Senhor, no joelho, com o Senhor, que
virão as experiências, né? As bênçãos virão. Não vem experiência para nos amedrontar, mas para nos fortalecer na fé e nos aproximar do Senhor. E é nos mínimos detalhes, né? Nos papéis. Não faltam experiências e conversa agradável, como o mesmo pastor já falou. É divertido, é maravilhoso. Nós estamos entre irmãos queridos e aqui o que não falta é desejo de conversar, mas o nosso tempo já está encerrando. Então você que quer ouvir aqui a continuidade dessa história, fique conosco, porque no próximo episódio nós ainda estaremos com os nossos queridos pastor Josias Júnior e a irmã querida Valéria Rocha, aqui para contar mais experiências com outro amor que não é o Senhor, que são da constituição da família deles dois, tá bom? Então fiquem conosco e que o Senhor possa nos abençoar grandemente por meio dessas experiências na educação dos nossos filhos, na orientação que o Senhor tem para nós. A paz do Senhor Jesus.